Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo, eu sou o Fábio. Rapaziada, hoje eu vou fazer um exercício. Eu tava pensando aqui, cara, o que eu posso falar hoje sobre Vasco? A gente sabe que nosso time entra em campo amanhã contra o Curitiba às 7 horas da noite, mas, cara, o que tá bombando aí, no geral, aqui no Brasil, é a polêmica aí da máfia das apostas, né? Muitos jogadores, até que conhecidos, de Série A, inclusive, estão caindo nessa investigação do Ministério Público, onde rolava ali uma negociação, que o jogador tomava cartão amarelo e o apostador apostava que isso iria acontecer, então era uma troca, o jogador acabava se beneficiando, ganhando um bom dinheiro, o apostador também, só que a casa caiu, né? A casa caiu, o Ministério Público está soltando aí nome de diversos jogadores, parece que o processo já tem 1000 páginas, então a gente nem sabe ainda o total da lista desses jogadores, mas eu vou trazer um pouquinho disso, cara, para o âmbito do Vasco, sabe? Jogadores importantes estão sendo afastados, inclusive acabou de sair com a VF Manga, o principal jogador do Curitiba não vai entrar em campo amanhã. Muito bom pra gente, o Vasco não tem culpa nenhuma em relação a isso. Só que, cara, e se isso acontecer com a gente? E se alguns jogadores nossos, eu diria que hoje o Vasco só tem um time titular. Se a gente perder uma peça e entrar o reserva, será que vai continuar no mesmo nível? Então a gente vai debater um pouco sobre isso. Deixa eu mudar a tela aqui. Então, só para ambientar a gente da situação, tá aqui, ó, vamos dizer assim, o principal, né? O que iniciou mais ou menos essa lista de jogadores famosos de Série A nessa situação é o Bauerman, que é o zagueiro do Santos, que inclusive ele está afastado. Aí já vou passar aqui para o lado só para ambientar. O Atlético Paranaense hoje afastou o Pedrinho e o Brian Garcia, após jogadores serem citados em planilha de apostador. Então tá aí, ó, mais um. Então vamos lá. E o Fluminense também, o Fluminense afasta zagueiro que pode estar envolvido em esquema de apostas. Está aqui, ó, Vitor Mendes. Parece que o caso dele aconteceu na época que ele jogava no Juventude, se eu não me engano, no ano passado. E passando aqui pro lado, aí a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre... Vamos imaginar, galera, eu espero muito que isso não aconteça, mas imagina que sai uma bomba. A gente dorme hoje, acorda amanhã, ó. Vasco tem X jogadores envolvidos nesse tipo de situação. Tá envolvido em aposta. Então, galera, aqui é só uma suposição. Nada aconteceu, uma suposição, mas a gente vai tentar imaginar o ambiente, o que iria acontecer após isso. Então, vamos embora. Imaginem que Léo Pelé, na época do São Paulo, negociou ali com apostadores para tomar cartão amarelo e ele é afastado pelo Vasco. Hoje, quem entraria no lugar do Léo Pelé no time? Quem? Entraria o Capasso? Entraria o Miranda? Cara, acredito eu que, no meu ponto de vista, o nível cairia absurdamente. Absurdamente. Eu acho que o Miranda, ele tem um nervosismo que, cara, por incrível que pareça, ainda não passou. Nos últimos jogos que ele chegou até a jogar de titular ali no começo do Carioca, até antes dos clássicos das finais, era muito nítido isso. Eu comparo ele com o PV, o lateral esquerdo reserva do Piton, que quando entra parece que, sabe, nunca jogou bola ali dentro de um campo cheio. O Capasso, a gente sabe que é um zagueiro muito truculento, acaba tomando decisões muito duras em momentos errados. Inclusive o pênalti que ele fez no jogo contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, achei desnecessário ali, ele poderia ter marcado o jogador, sabe? Então, resumindo, o nível cairia absurdamente se hoje o Léo Pelé, vamos dizer assim, é uma suposição, espero que isso não aconteça, caísse na máfia do apito, sabe? O nível iria cair bruscamente. Ainda mais hoje o Léo Pelé sendo um dos melhores jogadores do nosso elenco. É o que eu falo, vou resumir, eu vou falar sobre isso várias vezes aqui durante o vídeo. Hoje o Vasco só tem um time titular e olhe lá. Então vamos passar para o próximo. Então vamos embora. Jair, cara, imagina lá na época do Atlético Mineiro, pá, Jair ganhou um dinheirinho, o Ministério Público descobriu, o Vasco descobriu, afastou o Jair. Quem entra no lugar dele? Galarza. Cara, eu nunca vi um jogador para errar tantos passes como o Galarza. Ele só perde para o Carabarral. Só saindo um pouquinho do assunto, saiu uma informação que o Carabarral é um dos jogadores com mais passes errados nesse Campeonato Brasileiro. E ele só jogou 15 minutos, se eu não me engano, 20 minutos com a camisa do Vasco, cara. Ele só entrou no finalzinho do jogo contra o Santos e ele tá liderando essa estatística, cara. É absurdo. Mas vamos falar do Galarza. Cara, o Galarza, ele entrou contra o Fluminense no último jogo, assim que ele entrou, ele já errou um passe decisivo, cara. Quase que o jogador do Fluminense entra cara a cara. Ainda bem que não era o nosso dia de tomar mais de um gol.
resume isso mais ou menos o jogo contra o Fluminense. Então o Galarza ali se safou em relação a isso. Mas é um tipo de jogador, cara, como o Jair, apesar de fisicamente ele sempre sair, mas imagina desde o começo do jogo a gente está com o Galarza no time titular. Eu não preciso nem falar, o nível cai absurdamente. Ah, Jair não está vivendo um momento maravilhoso no Vasco? Ok. No meu ponto de vista, a parte física dele poderia estar mais aprimorada para ele aguentar jogar a partida inteira. O Jair não consegue, mas cara, ele tem relâmpagos de brilhantismo, de qualidade, inclusive no jogo contra o Palmeiras, que ele recebe uma bola no meio campo, domina, ele consegue olhar, fazer o movimento de olhar o Alex Teixeira passando e dar uma fatiada, joga a bola lá no Alex Teixeira. Então é um jogador também que a gente não poderia perder. Então, Jair, por favor, não caia na máfia das apostas. Por favor, cara. Então vambora, vamos passar pro lado que tá divertido. Tô me divertindo fazendo essa reflexão com vocês. Piton. Eu tinha falado do PV, cara. Cara, o PV, ele tem uma característica que o Piton não tem. Ele tem um drible. Tu vê que é um jogador que tem malícia ali para driblar. Mas, cara, por que ele não é um ponta? Sabe, defensivamente ele entrou no jogo contra o Atlético Mineiro, lá na primeira rodada. Cara, foi um Deus nas acudas, ele foi igual o Galarza. A primeira bola que ele recebeu, ele tocou errado na frente da área e quase o jogador do Atlético Mineiro fez um gol, cara. Sabe? Tipo, impressionante, cara. A gente tem jogadores no banco que não são de confiança. Talvez não estejam num momento tão maduro para suportar jogar um Campeonato Brasileiro de Série A, porque é difícil, galera. Às vezes, acredito eu que o time pague mais caro em um determinado jogador, não tão pela sua característica técnica, vamos dizer assim, mas mais pela sua maturidade, por ser um jogador que é acostumado a jogar sob pressão. E isso conta, acredito eu que conte no passe do jogador, sabe? O preço dele aumenta, porque é um jogador que suporta a pressão. O Piton, no ataque, apesar de ele fazer bons dribles, ele fez um drible muito bom no jogo contra o Palmeiras, né? Ele driblou o Arthur, que era do Bragantino. Mas não é característica forte dele, mais do PV. Mas o Piton eu coloco mais a mão no fogo, que é um jogador acostumado a jogar sob pressão. Inclusive é um jogador que vem do Corinthians, né, cara? Então, jogar lá é difícil igual aqui. Vamos passar pro lado. Esse aqui é engraçado, cara. pra gente falar um pouquinho do nível da situação. Cara, eu gostei muito desse vídeo. Acho que eu tive uma boa sacada, hein? Eu tô me divertindo. Vamos lá, Alex Teixeira. Cara, imagina, Alex Teixeira cai ali. Alex Teixeira recebeu 500 mil para tomar um cartão amarelo, um exemplo. O Vasco tem que afastar o Alex Teixeira. Pô, Alex Teixeira, temos que afastar você. Para mim, hoje, no time titular, o Alex Teixeira é o jogador mais fraco do time titular. É o mais fraco, é a posição mais, sabe, que, pô, cara, a gente precisava urgentemente de um ponto esquerdo. Alex Teixeira cai, entra Carabarral. Lembrando que o Carabarral é meio campo, mas ele joga com meia canhoto. Numa situação desesperadora, acredito eu que o Barbieri poderia colocar o Carabarral. Ah, poderia colocar o Figueiredo? Acho que não, o Figueiredo não joga mais na direita. Inclusive, no último jogo contra o Fluminense, ele entrou na direita. Mas aí entra o Carabarral, cara. O líder de passes errados do Campeonato Brasileiro, cara. Cara, pra mim, o Alex Teixeira é o jogador mais fraco do elenco do time titular do Vasco hoje. O nível ia cair, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Tá certinho na câmera. Daqui pro Carabarral, ó, o nível nem aparece, cara. O nível ia tá lá no chão. Sabe? É impressionante, cara. Então é um jogador que a gente não pode perder. Apesar de ser o pior jogador, no meu ponto de vista, do time titular, não tem reserva, cara. Cara, o Vasco hoje tá na beira do precipício. Não pode falhar. O Vasco não pode perder jogador por cartão. O Vasco não pode perder jogador por lesão. Senão quem entra do banco, cara, o nível é terrível. E o principal, que é a cereja do bolo. Esse aqui é a cereja do bolo. Gabriel Peck, nosso melhor jogador, um puta atacante, tá jogando muito. Vai, volta, corta pro meio, vai pra linha de fundo, faz tabela com o Pumita, apesar que o Pumita nas últimas partidas, né? Deus me livre, cara. Espero que jogue bem amanhã. Mas aí, beleza. Gabriel Peck se machuca. Entra o Orediano. Cara, o Orediano, o problema dele é físico. É um jogador que, vou dizer assim, entre aspas, é muito raquítico, é muito franzino. Ele não tem a capacidade de voltar para marcar, não tem, é zero. O Pumita já está numa fase boa. Se o Gabriel Peck não voltasse para marcar, o Pumita iria estar numa situação muito pior. Mas muito. Agora imagina o Orediano entrando, deixando o Pumita sempre mano a mano contra os atacantes adversários. Talvez ali a gente poderia até conhecer um Orediano que a gente não conheça. Sabe, talvez pudesse florescer mais o lado habilidoso dele, de driblar, sei lá o que. Mas, cara, a gente sairia de uma nota 10 para uma nota 2. Sabe, uma nota 2 que eu digo, eu acho que ainda existe um ponto de interrogação em cima do Orediano. Mas somente por causa disso. Porque pelas últimas apresentações dele, por tudo que o Barbieri falou, dele ainda estar se adaptando ao Rio de Janeiro. Ele parece que era introvertido, ele não conversava com ninguém.
Parte física que ele é muito magro. E o Gabriel Peck está jogando o que está jogando, cara. Então seria uma perca, cara, absurdamente grande. Então é mais ou menos isso. Tem outros jogadores também, mas eu só trouxe esses aqui pra gente fazer uma reflexão. Então espero muito que o Vasco não caia na máfia das apostas. Por favor, Vasco. Por favor, jogadores. Lembrando que se eles caíssem, talvez eu acho que só o Peck, né? Teria jogado no Vasco em outros anos. O Jair estava no Atlético Mineiro ano passado, o Léo Pelé no São Paulo, o Piton no Corinthians. Alex Teixeira tava lá na... Não, Alex Teixeira jogou a Série B com a gente, né? Ano passado. Então é mais ou menos isso. Então, rapaziada, vambora. Sobre a máfia das apostas aí, tô com a máfia do apito, não sei porque na cabeça. A máfia das apostas, o presidente da CBF descarta a possibilidade de paralisação do brasileiro. Mas, cara, se o Ministério Público falar que tem que paralisar, vai paralisar. Não é o presidente da CBF que fala se sim ou não. Não existe isso. Agora sobre o jogo de amanhã, ó, saiu a notícia, agora há pouco, a VF Manga foi chamado pelo Arthur e comunicado que está afastado do jogo contra o Vasco. Muito bom, eu já vi uns comentários aqui. O AF Manga é o melhor jogador deles. A galera tá desesperada lá, torcedor do Galo, do Coxa. Então, cara, é uma puta notícia pra gente. A gente não tem culpa, lembrando. Mas aí que tá, isso coloca mais pressão. E, cara, a sensação que eu fico é que parece que quanto mais fácil fica para o Vasco vencer uma partida, aí que fica mais difícil. Espero que o Vasco tenha cérebro, mentalidade amanhã, que muitos times têm, mas o Vasco dificilmente tem esse tipo de situação. A gente acaba sempre perdendo. E mais uma informação aqui, 14 mil ingressos já foram feitos check-in para Curitiba e Vasco amanhã, às 7 horas. Lembrando que o Couto Pereira tem capacidade de 40 mil, ou seja, pelo andar da carruagem, talvez bata a metade ali, 50% de lotação. Lembrando que o nosso torcedor também comprou ingresso, né? A gente vai ter torcida visitante, então acredito que o estádio não vai estar tão cheio. Eles não vão estar com os melhores jogadores deles. Então, cara, tem tudo pro Vasco ganhar. Eles estão 10 jogos sem vencer. Cara, quando fica assim, eu fico até preocupado. É muita coisa boa, cara. Aí a nossa escalação é padrãozinho. A gente vai jogar com o Léo Jardim, Pumita, Robson Babu, Léo Pelé, Lucas Piton. Rodrigo, Jair, Andrei, nossa trinca, Gabriel Peck, Alex Teixeira, Pedro Raul. Timezinho padrão, que acredito eu que a cada jogo que passe tá criando mais entrosamento. E vamos confiar no trabalho do Barbieri também. Aqui no finalzinho já, Daniel Félix, nosso preparador físico do Vasco, está de saída do clube, seu destino é o Corinthians. Vai com Deus, porque muitos dos nossos jogadores não aguentam jogar até o segundo tempo. O exemplo é o próprio Jair, o Alex Teixeira, parece que, mesmo com a idadezinha dele ali, parece que, pô, dá pra render mais, sabe? Dá pra mostrar mais. E entre outros jogadores. Então, cara, vá com Deus. É um cara que eu sempre vejo na Vasco TV que parece ser muito amigo ali da rapaziada, off jogo, esse tipo de coisa no vestiário. Mas, irmão, acredito eu que dê pra encontrar alguém melhor no mercado. Então, cara, vá com Deus. Pra mim não faz falta. Pra gente fechar, o Vasco entra em contato com o Internacional para manter Paulo Vitor até o fim do ano. Cara, eu acho errado, porque como eu falei pra vocês, eu já disse que caso venha a ter necessidade, se ele entrar no lugar do Piton, o time cai absurdamente, sabe? E, cara, no meu ponto de vista, o que o Vasco poderia fazer? Vai ter uma grana pra gastar em julho. Entrega o jogador pro Internacional agora em junho. E em julho, quando abrir a janela internacional, traz um cara, mano. Sabe, traz um jogadorzinho ali, pelo menos nem qualidade não tão top, mas que aguente a pressão de Campeonato Brasileiro, seja um bom reserva para o Lucas Piton. Diferente do PV, cara. Mas não sou eu que vejo os treinos do Vasco todos os dias, eu não tô lá, então vai que o moleque tem evoluído, sabe? É difícil a gente até falar porque ele só jogou no primeiro jogo lá, contra o Atlético Mineiro em Minas. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado aí, mais ou menos a brincadeira que eu fiz, né? O exercício. E acho que tá muito claro, isso que eu quis passar para vocês, que hoje o Vasco só tem um time titular. O Vasco só tem um time titular e olhe lá. Então, rapaziada, peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, discorda do que eu falei, concordo, o Vasco tem bons jogadores no banco? Escreva aí na barra de comentários, tamo junto e amanhã tem mais vídeo. Valeu, é nóis. E amanhã vai ser sobre o jogo Vasco Curitiba, espero que a gente vença, espero muito. Então valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis.